Boa noite para todo mundo, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês aí? Mais um dia chegando, segunda aula hoje, e nós vamos dando sequência do assunto que nós paramos na última aula, beleza? Vamos dar sequência lá. Daqui a pouco vou fazer o mesmo esquema de ontem. Eu vou passar um conteúdo, a gente vai vendo na teoria, nós vamos vendo na prática, e aí na sequência, da metade para frente ali, eu vou abrir os comentários para a gente poder tirar as dúvidas e a gente vai seguindo mais um pouquinho. Fechado? Então, para quem perdeu a última aula, nós vamos fazer assim: uma parte teoria, uma parte na prática, misturando tudo para ficar mais simples de você entender. Então, vamos lá. Nós paramos, ontem nós falamos bastante sobre os contadores, falamos de maneira geral sobre os dispositivos de proteção, falei alguns detalhes sobre contadores, porém não falei todos os detalhes, porque eu não queria deixar muita parte teórica para um dia só. Então, eu vou fazer mais uma parte rápida aqui, explicando essa parte que faltou, e aí na sequência nós já vamos para a montagem. Deixa eu mostrar aqui para você. Na última aula nós paramos nessa montagem aqui. Não era esse contador, eu tinha montado nesse outro contador, que nem está aqui. Eu tinha montado no outro contador aqui, mas era essa ligação. Eu simplesmente troquei ele, porque esse aqui é 220, a gente consegue testar. Aquele lá era 24 volts. Ia ficar difícil da gente testar. Então, esse aqui a gente consegue testar. Então, eu transferi a ligação, aquela ligação, de lá para cá, e a única alteração que eu fiz, além do contator, foi o contato auxiliar aqui que eu troquei. Nós paramos no contato fechado, e eu transferi já para o contato aberto para ficar um pouquinho mais fácil. Então, nós já vamos dar sequência aqui também. Então vamos lá. Primeira parte dos contadores que faltaram, nós vamos dar sequência agora. Nós já vimos as partes físicas, a parte da divisão do contador, mas alguns detalhes ficaram ainda para a gente rever, que é o seguinte: os contatos principais, ou seja, os contatos de potência, eles são numerados. Eu não sei se chegou a perceber isso, mas eles são numerados. Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos ver se consegue enxergar aqui, ó. Nós temos 1 e 2, então entrada 1, saída 2, entrada 3, saída 4, entrada 5, saída 6. Nos contatos de potência, nós temos como se fossem duas identificações, porque também é L1 e T1, L2 e T2, L3 e T3. Eu acredito que a identificação mais utilizada é essa aqui, pelo menos a que eu utilizo mais é o L. L1, L2, L3, T1, T2 e T3. É a que mais a gente utiliza. Mas é importante você saber das duas identificações. Por quê? Esse 1, 3 e 5, e 2, 4 e 6, eles estão relacionados a mais ou menos o mesmo estilo de identificação dos contatos auxiliares. Então, esses três aqui são os contatos principais, e esse aqui é o contato auxiliar. Nesse contador especificamente, nós temos um contato auxiliar, e esse aqui é o normalmente fechado, NC. Então, esse é um NC, contato normalmente fechado. Dependendo do tamanho do contador, é mais comum você ter dois contatos, um aberto e um fechado. Então, nós vamos entender como é essa, vamos dizer assim, nomenclatura aqui, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, fechou. Aqui nós vamos ver o seguinte: os contatos principais eu já te passei aqui. Agora a questão dos contatos auxiliares. Eles não têm esse número à toa, eles têm um princípio de identificação, um padrão. E no caso dos contatos auxiliares, eles são de 2 dígitos. Então, nos contatos auxiliares, a numeração dos contatos segue um padrão de 2 dígitos. O primeiro indica a posição do contato no contador. E a segunda é da esquerda para a direita, lógico. E a segunda, o segundo dígito, indica se é NA ou NF. Então, por exemplo, se for o contato NA, vai ser 3 e 4. Se for NF, 1 e 2. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui, ó, NC, NC, 21, 22. Ele quer dizer, aqui também tem as duas nomenclaturas, né? O normalmente fechado e a identificação do contato qual é. Essa identificação do contato é muito importante a gente saber, porque na hora de montar o diagrama, você precisa identificar. E na hora também da montagem física, você precisa identificar também. Então, por exemplo, esse cabo que entrou aqui, ó, eu vou colocar uma anilha nele aqui, dizendo A1, se não me engano é A1, isso. A1
do contactor 1. Então, por exemplo, que é K1. Então, A1 do K1. Aqui vai ser A2 do K1, para eu poder não me perder. Então, tanto lá no diagrama, no projeto, eu vou colocar a identificação, como fisicamente. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 21 do K1, por exemplo, apesar que os contatos sempre vão ser números diferentes, mas nem sempre funciona tão bem essa numeração. Então, a gente precisa sempre estar identificando. 22 do K1, 21 do K1. Então, eu sempre vou identificando. Beleza? Agora aqui, vamos dar sequência. Então, esse é dos contatos auxiliares. E o exemplo aqui é o contato 1314, é o primeiro contato auxiliar normalmente aberto. Então, ó, primeiro dígito, no número 1, que é o primeiro contato, e o contato 21, 22, ele é o segundo contato auxiliar normalmente fechado. Por quê? O final dele é 1 e 2. Então, final 1 e 2, normalmente fechado. Final 3 e 4, normalmente aberto. Primeiro dígito quer dizer que é o primeiro contato auxiliar. Segundo dígito quer dizer que é o segundo contato auxiliar. Então, aqui fica bem fácil da gente entender como é esse funcionamento. Então, a gente consegue distribuir de uma maneira, melhor, identificar de uma maneira muito melhor essa distribuição aqui que a gente está utilizando. Vamos voltar aqui. Então, os contatos normalmente abertos, essa parte eu acabei não falando ontem, ontem, eu estou falando ontem, mas é na última aula, né? Eu acabei não comentando esse detalhe na última aula, mas eu acho que é muito importante você entender. NC, NA, NA, NC, NF, NO, qual a diferença, o que é contato aberto, contato fechado e contato reversível. Contato aberto, fechado e reversível nós vimos. Porém, nós não vimos a parte mais, vamos dizer, técnica, que é o que eu quero mostrar para você aqui agora. Então vamos lá. Contatos normalmente abertos, eles vão ser identificados pela sigla NA ou NO. Tudo vai depender de qual sigla está sendo utilizado, se é inglês ou português. Mas aqui é muito, muito, muito simples para você não se confundir. Porque hoje em dia o inglês está bem básico. Então, o que, que acontece? É só você lembrar. NA, normalmente. Vermelho não gosto de vermelho. Vamos outra cor aqui, ó. Normalmente. O N é normalmente. A, de aberto. Não tem como você confundir. Aí o O que que é? De open em inglês. Open, aberto. Então, NA ou NO é o mesmo. Então, é aberto ou open, que também é aberto, só que em inglês. Então, dependendo do contator, deixa eu te mostrar esse aqui que eu estou utilizando. Esse aqui está como NC. Ele está utilizando a sigla NC, então eu já sei que é fechado. Ele poderia estar aqui como NF, mas identificaram com NC. Então, depende muito do fabricante, depende de muitas características, mas está NC. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, no botão NC. Vamos ver esse aqui, ó, também, NC, são duas marcas diferentes. Eu acredito que o mais comum vai ser você encontrar a sigla em inglês, mas é importante você saber das duas, né? Pode ser que alguma marca utilize aqui, ó, da mesma marca. É aquela NC, né? Então, ó, tudo em inglês mesmo, ó, NO. NO, tá? A sigla em inglês. Porque se fosse NA, seria em português. Então, é importante você saber disso aqui, porém, já sabe que normalmente vai ser tudo a sigla em inglês. Mas é bom você saber essas duas siglas aí para você não se perder, não ficar sofrendo sem saber o que está acontecendo. Então é bem fácil. Você sabe que as duas variações ou é aberto ou é fechado. Se só é aberto e é fechado, é só você lembrar. Fechado em inglês é close. Um C, fechado. NC, fechado. NA, aberto. NO, aberto. NF, fechado. NC, fechado. Beleza? Dá para você fazer algumas associações. Eu não tenho nenhuma para te passar, porque eu associei muito rápido assim no inglês, por ser open e por ser close. Mas se você quiser, você consegue fazer algum tipo de associação, né?
Vamos lá. Aí nós temos o contato fechado. Eu já vou te mostrar cada um. Contato fechado. São representados por um símbolo que indica o contato que está fechado quando o contator não está energizado. Aqui eu usei a identificação, vamos dizer assim, né? A referência, um contator, mas não precisa ser contator, pode ser um botão. Então, o normalmente fechado quer dizer que esse contato está fechado em situação normal, ou seja, o contator em descanso. Em situação normal, ele está fechado. A mesma coisa o botão. Em situação normal, esse aqui está fechado. Em situação normal, esse contato aqui está aberto. Quando a gente aciona, vai mudar o estado, logicamente, para o inverso dele. Se é aberto, ele fecha. Se é fechado, ele abre. Vamos só fazer um teste aqui para você ver. Ó. Aqui tem que dar sinal. Oh, que susto que eu tomei agora. Eu falei, é só o que falta não funcionar o negócio. Olha aqui, que às vezes a gente. Até isso aqui é um detalhe para você. Quando você não está com o parafuso apertado ali, ele pode dar muito mau contato. Então não faça a medição por cima aqui, ó. Que às vezes dá, às vezes não, ó. Ó. Então vem aqui direto no contato, ó. Então ele é normalmente fechado como está aqui. Quando a gente acionar, nesse caso aqui, não vai ter problema que está desligado. Se eu acionar aqui, ó, eu vou apertar aqui, ó. Ele abriu, ó. Soltei. Vou colocar direito isso aqui. É que esse alicate amperímetro, ele é automático. Agora ele resolveu não apitar, mas ele está dando aqui, ó, continuidade. Eu vou apertar, vai parar a continuidade. Eu soltei, vai continuar a continuidade. Então, ó, aberto, fechado. Então ele é um normalmente fechado. A mesma coisa o botão, ó. O botão aqui, ele é um contato normalmente aberto, ó. Então, deixa eu puxar para cá, pra você enxergar, ó. Aqui, ó. Essa luz está aqui. Aqui acho que dá para você ver. Se eu apertar aqui, que é o acionador dele, olha ali, ó. Ele fechou o contato. Se eu soltar, é que tá tudo na mão aqui, ó. Aí deu para você ver. Então, quando a gente fala de normalmente aberto, normalmente fechado, sempre é em estado normal. Pensa, o mais normal possível, o que que é? O botão não está apertado, não está acionado. E aí nós temos outro tipo de contato também, que é o contato reversível. Esse aqui é muito comum em relés. Relé de tempo, é muito comum esse tipo de contato, que são representados por um símbolo que indica um contato reversível com um contato comum e duas variações na saída NA e outra NF. Ao mudar o contato, se inverte. Então, nós temos como se fosse a junção do contato aberto e o contato fechado. Nós temos essa junção em um contato comum. Olha só, então nós temos aqui o. Deixa eu pegar o laser aqui, fica mais fácil. Contato normalmente aberto. Olha aqui, ó, o 3 e o 4. O contato está aberto, ó, a corrente não passa. Do 3 não vai passar para o 4. Então ele está normalmente aberto. Se eu acionar, ele vai fechar aqui e ele vai se tornar um contato fechado e vai passar a alimentação. Mas sempre a nossa referência é em repouso. Sempre vai ser repouso. Contato normalmente fechado, ele está fechado, ou seja, ele vai passar a corrente. Então, do 1 para o 2, a corrente vai passar normalmente. E o contato comum, reversível ou comutador, ele é aqui, ó. Esse aqui é o comum, esse aqui é o contato fechado e esse aqui é o contato aberto. Ou seja, esse contato ele vai se deslocar para cá e vai fechar esse contato. Então, o contato que era fechado ele vai se abrir e o contato que era aberto vai fechar. Isso aqui é muito utilizado em chaves reversoras. Na indústria, a gente usa muito em chaves reversoras, em diversos tipos de chaves reversoras, né? Mas, por exemplo, uma bem simples que eu tenho aqui para te mostrar é essa aqui, ó. Esse aqui é um interruptor reversor. Aí tem vários modelos. Esse aqui vai direto, ó. Vamos ver se eu consigo te mostrar aqui. Deixa eu tirar esse.
Ó, aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Ele só tem duas posições, ou para lá ou para cá. Tem alguns que ele para no meio. Então ele para no meio como se fosse um neutro, um desligado. Então esse aqui ou tá ligado para um lado ou para o outro. Então esse contato do meio aqui, ó, é o comum. Esse contato do meio é o comum. Quando eu aperto para cá, ele liga esse do meio com esse aqui e desliga daqui. Quando eu verto para cá, ele desliga desse aqui e liga esse aqui com esse aqui. Então eu vou invertendo. Para que serve isso? As mais diversas aplicações. Por exemplo, vamos imaginar aqui, o interruptor paralelo é exatamente isso aqui. Isso aqui é um interruptor paralelo. Então eu aciono aqui e aciono aqui. Se tiver dois desses, eu faço uma ligação paralela. Outra aplicação, eu tenho dois contatores. Pode ser dois equipamentos, pode ser o mesmo equipamento com dois contatores, por exemplo, uma reversão de inversão de motor. Então, eu tenho aqui é para o lado esquerdo e aqui é para o lado direito. Então, para o lado esquerdo, ele vai acionar um contator com fechamento e para o lado direito vai acionar o outro contator com a inversão para poder reverter o motor. Lógico, sempre com contator por causa do tamanho do botão aqui, né? Então, eu consigo fazer a reversão aqui. Ou então, dois contatores. Para cá, liga um contator para uma certa bomba e aqui liga o contator para outra bomba. Eu posso utilizar. É um reversor. Então, ele é muito utilizado. Lógico, na indústria, normalmente não vai ser um botãozinho desse tamanho, mas esse aqui é o que eu tenho fácil para te mostrar aqui. Esse aqui também é um reversor. A chave micro, ó. Só que esse aqui é bipolar. Então ele funciona aqui, ó. Os dois do meio, aqui, ó. Aqui é um polo, aqui é outro polo. Então os dois comuns e aqui os outros dois contatos. Esse aqui tam, também vai direto, ó. Ele não para no meio, ó. Ou é um ou é outro. É muito comum ele parar no meio também. Ele ter uma posição parada no meio. Mas aí depende da aplicação. Dependendo da aplicação, você tem a parada no meio. Dependendo da aplicação, você não tem essa parada no meio. Então, contato reversível, contato fechado e contato aberto. Esses são os tipos que a gente usa no dia a dia de contatos. Então, esse aqui, contato fechado, e aí nós temos o contato aberto. Agora, nós vamos para a aula, da sequência da aula passada. Nós paramos exatamente aqui. Porém, se eu não me engano, na aula passada, nós estávamos com um contato fechado. Mas o nosso início foi aqui, para a gente entender como é o funcionamento do contator. Então, aqui é um circuito normal, aqui nós temos uma lâmpada, aqui nós temos a fonte, e aqui nós temos um interruptor, podemos chamar assim um botão. Afinal de contas, um contato aberto, e quando eu quiser, eu vou fechar esse contato aqui para a lâmpada, nesse caso, ou qualquer equipamento que a gente esteja simulando aqui, possa estar ligado. Aqui nós vamos considerar, eu deveria ter trocado o símbolo aqui, mas não tem problema, nós vamos considerar que é o contator. Então, nós já fizemos essa ligação, nós já temos ela aqui, ó, é exatamente essa ligação que nós temos aqui, nós vamos dar sequência para você entender. Então, nós temos aqui a ligação entrando, a alimentação entrando, um dos polos está entrando direto no A2 aqui, o outro está passando pelo contato aberto e está entrando no A1. Quando eu acionar, entrar com a alimentação no A1 e no A2, eu vou alimentar o contator e ele vai funcionar. Ele vai, como diz, a gente utiliza muito esse termo, ele vai atracar o contator, ele vai acionar o contator. Então, aqui eu já tenho a simulação. Eu vou ligar aqui para a gente poder fazer essa simulação aqui para você entender. Só vamos conferir se está tudo certo. Creio que sim. Então, liguei o disjuntor, agora a gente pode ligar aqui. Eu estou usando várias proteções aqui. Disjuntor, estou utilizando o disjuntor motor para a gente ter uma proteção a mais aqui. Então, beleza. Então, uma alimentação está aqui, outra está aqui. Quando apertar o botão, é para ele acionar. Ó. Acionou, desacionou. Acionou, desacionou. Por que ele está acionando e desacionando? Porque o botão ele não tem retenção. Esse botão que nós estamos utilizando, ele é sem retenção. Então, eu aperto, ele aciona, eu solto, ele desativa. Então,
É por isso que acontece. Então, nós temos essa situação. Como resolver isso? Eu falei na última aula, a gente pode já usar uma chave seletora ou um botão com retenção, eu já consigo resolver isso. Vou desligar aqui agora. Eu já consigo resolver isso. Mas tem outras maneiras que nós podemos utilizar, que é fazer o seguinte: eu quero que ele mantenha ligado. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso ter aqui, ó, pode ver, ó, aqui está o botão. Ele é o único caminho para chegar até aqui. Eu preciso de um outro caminho. Já que eu não posso tirar esse botão que eu preciso dele, eu preciso encontrar um outro caminho. Então, eu tenho que fazer como se fosse um desvio aqui, ó. Fazer um contorno aqui, ó, para que quando esse botão seja aberto, desculpa, aberto, eu vou acionar, vai fechar, mas quando ele abrir, ele continuar a corrente elétrica passando por aqui, porque se a corrente elétrica não chegar aqui, vai desarmar o contator. Então eu preciso desse caminho. Então eu vou fazer um desvio aqui. Mas como eu posso fazer esse desvio? Qual seria o contato que eu posso utilizar para fazer esse desvio? Aí é que está a questão. Qual é o contato que eu posso utilizar? Eu vou utilizar um contato auxiliar do contator. Então, eu já deixei o desenho pronto aqui para você entender. Então, vamos ver. Aqui, aquele botão que nós já tínhamos, eu identifiquei como BP1, botão de pulso 1. Você pode identificar com outro tipo de identificação, não tem problema nenhum. Mas, afinal de contas, esse é a identificação que eu fiz, botão de pulso 1. E aqui eu coloquei um desvio. Você está vendo que é um desvio aqui, ó? Ou seja, tenho mais um contato aberto aqui. Mas qual é esse contato aberto? Esse aqui é o contato aberto do K1. Quem é o K1 seja apresentado ao K1. Esse aqui vai ser o nosso K1. Só que o nosso K1 ele está com um problema sério aqui que eu acabei de perceber. Ó. Ele está com contato fechado. E agora, o que nós faremos? Ele está com contato fechado. Eu precisaria um contato aberto. Aí eu estou vendo aqui. Aqui tem um contato aberto, só que ele é 24 volts. Eu estou sem fonte, eu não achei a fonte de 24 volts. Tem um contator auxiliar aqui. Contato fechado. Maravilha. Ah, tem esse aqui. Vamos ver. Esse aqui pode salvar a gente. Ele salva, mas não salva. Ajuda. Vai ajudar. Esse aqui é aquele que a gente tinha ligado na última aula. Olha aqui. Contato 1314 NO. O que será que é NO? NO é Open. Ou seja, contato aberto é o que a gente precisa. Não sei por que ele está bambo aqui. É o que a gente precisa. Só que o grande problema é que eu estou sem o relé térmico dele. Mas tudo bem. Vamos, qualquer coisa a gente faz simulação, metade nesse e metade no outro. Mas afinal de contas, vamos voltar aqui, ó. Então eu peguei, fiz, vamos chamar assim, um desvio por aqui, que ele vai fazer um segundo caminho para chegar à alimentação aqui, aliás, para manter a alimentação aqui. Olha só que inteligente o cara que fez isso. Quando eu apertar esse botão aqui, eu vou permitir com que a corrente elétrica circule, vai fechar este contator aqui. Ao fechar esse contator, vai fechar esse contato auxiliar aqui também. Olha só que top. Fechando esse contato auxiliar aqui, porque o contator fechou, quando eu abrir aqui, eu vou soltar o botão, ele vai abrir. O contator vai continuar ligado. Então ele vai continuar ligado sem problema nenhum. E aí o que nós vamos fazer? Nós estamos tranquilos porque o contator ficou ligado. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou. Vocês me dão 2 minutos, deixa eu ver se eu acho o outro contator. Tá aqui do lado. Calma aí. Aguenta aí. Não demorou nem 1 minuto. Quem não tem cão, caça com gato, como diz o ditado. Então, olha só o que nós vamos fazer. Ontem eu expliquei sobre isso aqui, ó. Eu nem tinha lembrado que eu tinha. No fim, estava com desse no balcão aqui, não lembrei, ó. Fui lá pegar outro.
Isso aqui é um contato auxiliar, para quem não veio na última aula. Então, nós vamos utilizar ele. Então, simplesmente encaixa ele aqui, ó. Encaixa ele aqui, ó. Beleza. Resolvido o problema. A única diferença agora é que não vai ser mais o contato normalmente que seria aqui. Então, eu não vou nem identificar ele aqui, ó, porque daí já mudou o número dele. Mas eu só vou colocar aqui, ó, contato aberto do K1. Quem é K1? O nosso contator. Esse é o K1, beleza? Está identificado como K1. Ok. Então, nós vamos fazer agora na prática. Então, isso aqui que nós vimos aqui, ó, olha só, nós começamos aqui, nós estamos agora nessa situação. Exatamente isso aqui. Agora, nós vamos fazer esse contorno aqui, aqui. Como que nós vamos fazer esse contorno? Beleza, vamos lá. Então, agora, o que que eu preciso fazer para fazer esse contorno? Eu preciso tirar aqui da entrada do botão uma alimentação que vai passar, vamos dizer assim, por fora do botão, né? Passando pelo contator. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui. Agora a aula vai ser um pouquinho mais demorada, assim, do ponto de vista é, de evolução na sequência dos desenhos, mas é importante que vai ser bem na prática. Então vamos lá. Ó. Eu não vou bater terminal aqui porque é só para a gente entender. Eu vou fazer umas gambiarras aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Então, o circuito está desligado, tá? Está desligado. Então, eu vou pegar aqui, ó, da entrada da alimentação. Normalmente os botões vêm um contato só. Eu coloquei dois só para ele ficar firme, tá? Tá aqui, ó. Pode ser que isso aqui gere um mau contato, alguma coisa assim, mas não tem muito o que fazer. Aí. Eu já tenho uma saída aqui. Nós estamos fazendo um caminho diferente. Então, eu pego da entrada aqui, vou para o contato. Deixa eu ver um tamanho que dê certo. Esse pedacinho eu ainda posso usar em algum lugar? Vou deixar ele inteiro. Então, lembra aqui, ó. Nós queremos. Já fizemos essa saída aqui. Acabamos de fazer ela. Agora eu vou ligar ela aqui, ó. Essa parte aqui no contato aberto do contator. Beleza? Então vamos lá. Contato aberto. Vamos usar. Agora vamos usar esse mais distante aqui. Eu já cortei o fio. Mas assim, esse pedaço nós vamos usar ainda. Deixa ele aqui. Vamos lá. Então já fizemos a saída ali. Agora nós vamos entrar aqui com contato normalmente aberto. Beleza? Vai ficar uma bagunça aqui. Isso aqui faz parte, tá? Então, ó, pegamos a entrada aqui do botão, ligamos aqui, agora vamos fazer a saída. Podemos ligar aqui ou aqui direto. Eu vou ligar aqui, porque depois eu te explico por quê. Então vamos lá. A saída aqui, vamos usar esse aqui que já tem o tamanho quase certo aqui, já está no terminal. Então vamos lá. Eu estou apanhando aqui porque a câmera fica na frente e eu não consigo apertar aqui o parafuso. Então eu tenho que puxar para cá para apertar. Agora aqui, ó.
Nós estamos criando um caminho alternativo. Então vamos lá. Pegamos aqui da entrada, passamos do contato aberto do contator, estamos saindo de volta para o outro lado do botão, criando como se fosse um contorno. Então, ó, pegamos aqui da entrada do botão, ligamos aqui na entrada do contato aberto do contator e a saída, ligamos aqui na saída do botão de novo. Exatamente igual está aqui, ó. Fizemos um desvio. Então a corrente elétrica vem pelo cabo branco, vai pelo preto para cá. Vai acionar aqui. Quando eu desligar o botão, ele para de vir por aqui, por dentro do botão, e essa corrente que está vindo até aqui, ela vai começar a vir por aqui e vai continuar alimentando o contator. Então, nós vamos resolver o nosso problema. A gente vai apertar o botão, ele vai acionar, a gente pode soltar e ele vai ficar acionado. Vamos testar? Só deixa eu conferir aqui. Tá? Fechou. Então, ligamos aqui. Vamos testar. Ó, soltei o botão, ficou acionado. Viu só que top? Vamos testar de novo? Olha só, o nosso problema anterior é que a gente soltava o botão. Para cá, para ele ficar aparecendo. A gente soltava o botão, o que acontecia? O contator desligava. Agora não acontece mais isso, ó. Eu aperto o botão, eu posso soltar e ele continua ligado. Eu posso apertar aqui, ó. Não interfere em nada. O contator continua ligado, porque nós fizemos exatamente essa ligação aqui, ó. Apertei o botão, acionou o contator, acionando o contator, ele fechou esse contato. Então, mesmo depois que eu solto esse botão, a corrente elétrica continua percorrendo aqui, porque esse contato está fechado. Ok, resolvido um problema. Só que a gente criou outro. E agora, como é que faz para desligar esse trem? Conta para mim o que a gente faz para desligar esse trem. Vai deixar o trem ligado? Aqui para mim está fácil, que eu tenho um disjuntor motor aqui, eu só desligo ele e posso acionar de novo. Mas e na vida real? E agora? A gente arranjou um problema, porque eu consigo acionar e ele mantém acionado, só que eu não consigo desacionar ele. E agora, como é que nós vamos resolver? Vamos voltar para o desenho para a gente conseguir resolver. Como que eu vou resolver isso? Eu acredito que a minha única saída seja interromper aqui. O que você acha? Eu vou ter que interromper em algum lugar e precisa ser ali. Poderia interromper aqui? Talvez ele resolveria para essa situação, mas ali na frente ia trazer problema para a gente. Então eu preciso interromper, mais ou menos aqui, ó, antes do desse contato aqui. Tá, mas espera aí, se eu interromper aqui, aí ele nunca vai ligar. Por quê? Porque a alimentação não passa aqui. Calma, mas a gente não vai só interromper, nós vamos colocar aqui um contato fechado, que é esse aqui, ó. Então, olha só como é que a gente vai construindo. Resolvemos um problema com isso aqui. Criamos outro problema. Agora nós vamos resolver com esse aqui. Olha só o funcionamento. Eu coloco aqui um botão de pulso 2, que é para quê? Para desligar. Porque quando eu apertar esse botão de pulso aqui, ele vai abrir esse contato e vai desarmar todo o sistema. Porque o meu problema é que eu apertava, acionava, o K2, contato aberto K2, mantinha o contator ligado, não tinha como desligar. Porém, se eu apertar esse botão aqui, vai abrir e vai desligar tudo. E quando eu soltar esse botão aqui, vai fechar de novo e tudo vai voltar a funcionar. E aí, será que a teoria vai se provar efetiva na prática? Como é que a gente sabe? Vamos descobrir como é que isso aí vai funcionar. Então, lembra só, antes do botão, eu preciso colocar aqui um. Aqui, ó, botão. Eu vou colocar vermelho para ser mais fácil, com o contato fechado. Eu só estou vendo o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, vou só transferir ele para lá. Tá desligado aqui. Eu não quero cortar essa alimentação aqui, porque esse aqui eu uso para o vídeo. Então, como é que nós vamos fazer? Só vamos colocar o botão antes. Aqui, ó. Vou tirar esse aqui daqui. E já preparar um outro. Aqui, ó.
Esse pode ser. Ah, aqui, ó. Meu amigo, eu falei que a gente ia usar ele, ó. Tá. Então, tá desligado, beleza. Vamos lá. Você vai entender o que eu tô fazendo. Eu só vou puxar ele para cá, ó. Então, antes eu tenho que botar esse botão aqui. Deixa eu ver se ele tá firme. Até que tá firme. Ah, se por acaso esquecer, vocês me falam sobre o botão. Tem um detalhe do botão que eu quero mostrar para vocês, que eu não falei aquele dia, e tem gente que sofre com isso. Então, vamos lá. É o sistema de fixação do botão. Então, aqui, ó. Contato normalmente fechado, entrada, a saída. Que coisinha mais feia que eu arranjei aqui, hein? É que eu já tinha feito isso aqui dobrado. Quis aproveitar, mas acho que não vai virar, não. Fazer certinho. É que eu não gosto de trabalhar sem terminal. Sempre uso terminal. Vamos lá. Então, vamos ver o que nós fizemos aqui. Mantivemos essa ligação aqui. A única diferença é que eu passei o cabo branco para lá, mas é o mesmo. É como se eu só tivesse interrompido, como foi o desenho. Então a alimentação está vindo, passa pelo contato fechado, vem aqui, daqui passa direto e vai para lá, do botão. Quando eu desacionar, ele já tem um outro caminho alternativo que passa pelo contato auxiliar aqui e volta aqui e alimenta lá. Fechado? Então vamos colocar aqui para você entender. Ó, por isso que eu gosto de colocar dois contatos aqui, para ele ficar mais firme, mas vai dar certo. Então vamos lá. Voltando para o desenho aqui, ó, se a gente for olhar o desenho, nós fizemos exatamente isso aqui. Nós simplesmente colocamos essa parte aqui, ó. Antes desse desvio desse botão, nós colocamos um contato fechado, que é esse aqui. Ok? Então, o que esse contato fechado vai fazer? Deixa eu ver. Beleza, contato fechado. Ele vai manter a corrente elétrica passando. Vamos testar aqui agora o funcionamento. Liguei, nada aconteceu, aperto o botão, ficou apertado, até aqui nós já vimos. O problema é que não tinha como desligar isso aqui, porque a corrente elétrica continua vindo por aqui, agora está desviando por aqui, pelo contato auxiliar e alimentando lá. Agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente eu preciso abrir esse contato aqui, ele vai desarmar aqui, tudo volta ao normal. Vai ser como se fosse um reset. Vamos lá? Pronto. E agora ele abriu aqui, lógico, contato fechado, ele fechou de novo e ele acionou de novo, esse aqui vai funcionar. Dá até para ficar brincando já. Então aqui nós já temos, como é que é chamado isso aqui? Contato de selo, que é, o que quer dizer esse contato de selo? Esse contato auxiliar do contator está selando aqui o sistema. Ele mantém o contator selado, que é uma das maneiras de falar também, que antigamente o pessoal falava atracado, atracar o contator. Então, essa é uma das maneiras. Essa é a ligação, vamos dizer, básica. Isso aqui é o princípio. Vou voltar aqui para mim. Esse aqui é o princípio básico da automação. Eu acho que é a segunda ligação mais básica que tem. E já é um pouquinho mais adiantada, assim, do ponto de vista de você imaginar que você está começando. Então, o mais básico de tudo seria você fazer uma ligação aqui, ó, uma chave seletora, que é um contato aberto só, tá certo aqui? É um contato aberto, você liga, você desliga. Então, com um contato só, você consegue fazer
o acionamento e o desligamento do contador. Beleza. Só que eu não sei vocês, mas eu gosto tanto de botão, assim, ficar apertando o botão. Eu acho que é muito melhor eu não sei se está certo isso, mas para mim parece que a máquina tem mais credibilidade com um botão do que isso aqui. Ó. Isso aqui parece meio arcaico, assim. Apesar que a gente usa muito, principalmente para você selecionar, tipo automático, manual, é muito utilizado. Mas como, na minha cabeça, a maneira que a automação entrou na minha vida foi para evoluir, eu imagino, eu faço uma conexão, cadê aquele botão que eu acabei de te mostrar? E o sistema antigo é mais ou menos isso aqui, ó. Liga e desliga assim. Que era os motores que a gente usava era assim, liga e desliga assim. Quando eu descobri a automação que podia ser com botão, eu falei, meu Deus, que coisa ridícula, tem que fazer isso aqui, tem que ser com botão, botão de pulso ainda, para ser mais difícil. Então, por isso que eu sou meio doido por botão. Eu gosto de botão de acionamento. Mas a chave seletora também é utilizada. Mas essa ligação que eu te mostrei aqui é a ligação principal da automação. Você conseguir, é que eu desliguei, né? Mas você conseguir acionar e desligar. Aciona e desliga. Tudo isso aqui a gente fez através desse desenho aqui, ó, na sequência, que eu imagino que deu para você entender como é feito essa ligação. A partir daqui, você pode fazer qualquer tipo de ligação. Qualquer tipo de ligação. Se você entendeu isso aqui, já era. Acabou. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma ligação que dá para você fazer muita coisa, mas muita coisa. Aqui pode ser um sensor, qualquer tipo de sensor, sensor de presença, pode ser um sensor de nível, aquela boia elétrica, pode ser um monte de coisa. Mas é lógico, só isso aqui talvez não fique tão bom. Você vai ter que colocar incrementando. Vamos imaginar que isso aqui é uma boia elétrica. Então, ele vai acionar a bomba quando acabar a água. Tá, beleza. Aí você vai evoluindo e pensando, tá. Então, chegou no nível, vai desligar, abaixou do nível, vai ligar. Então, vai funcionar, beleza. Aí, só aí já funciona. Tá, mas e se de repente eu quiser passar bomba pro manual? Não, então, deixa eu ver como é que eu faço para passar bomba pro manual. Então, eu vou ter que fazer um desvio, mais ou menos igual isso aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui para você. Mais ou menos igual isso aqui, para eu fazer o manual aqui, ó. Então, aqui vai ser a boia elétrica, aqui vai ser o manual. Então, você vai evoluindo. O importante é você entender essa parte aqui. Tá ok? Você entendeu essa parte aqui, tá resolvido. Então, você já tem o acionamento ali tranquilo. Mas ainda eu acredito que ainda falta mais uma coisa, pelo menos mais uma coisa, que daria para a gente colocar aqui, que é o básico do básico. Não são todas as aplicações, mas é importante eu te mostrar que é o que você precisa colocar um botão de emergência. Por quê? Depende do tipo do equipamento, do maquinário, é muito importante você ter um botão de emergência. Ah, mas se precisar, eu aperto o botão de desligar. Talvez dê certo, talvez não. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui na câmera mais perto. O grande problema é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? O botão ele é faceado. Ele é faceado. Então você tem que vir com o dedo e apertar. Você tem que acertar aqui e apertar. Se você vir com a mão, você aperta aqui, ó, não está acionando, ó. Ó, eu tenho que, ó, não acionou ainda, já entrou bastante, ó. Agora que acionou. Então o botão, se eu bater aqui, não vai acionar, vou ter que apertar aqui, ó, para ele desligar. Então talvez não seja a melhor opção. Olha a diferença do botão de emergência. Aqui fica o quadro, então ele fica toda essa parte para cima, ó. O quadro fica aqui, ó. Olha o tamanho do botão de emergência. Vou colocar um do lado do outro, deixa eu desligar aqui. Olha a diferença de volume, ó. Fica para fora, ó. Então aqui você vem dar um soco, você empurra com o braço, você chuta, você empurra com o quadril, você aperta com a barriga, você se vira, nem você tem que bater a cabeça aqui, mas você consegue acionar. Ó, de qualquer jeito que você bater aqui, ele vai acionar. Ó, você vem, bateu aqui, ele vai acionar. É, porque aqui tá solto, né? Vamos travar aqui. Deixa eu aproveitar e já falar do botão que eu falei que eu ia ensinar para você. Eu já vi gente sofrer. Esse aqui é um pouquinho mais simples, ó.
o sistema de botão de plástico. Esse aqui é um sinalizador, mas o botão é a mesma coisa. Você faz o furo de 22 milímetros, que é o tamanho padrão para esse tipo de botão. Tem outros furos, 12, 16, tem de 32 também, mas o mais comum é 22. Fez o furo, encaixou isso aqui, você pode colocar aqui a vedação, né? Encaixou e você vem com a porca, trava aqui, pronto, vai ficar só essa parte aparecendo. Tem gente que sofre com isso aqui, ó, porque, ó, ele encaixa aqui, mas ele solta, ó. Ó, você encaixa, ele gira aqui, ele trava, ó. Mas se soltar aqui, ele volta, ó. Ele não trava. Então, o que que você tem que fazer? Mesma coisa, você fez o furo 22, tá aqui a vedação, você encaixa no painel, essa parte que vem por trás, como se fosse a porca, mas não é parafusado como a porca. Então, você encaixa aqui, ó. Ele tem a posição, ele encaixa aqui em várias posições, ó. Ó, eu vou dar a volta completa aqui, ó. Ele encaixa aqui. Na verdade, esse aqui acho que é duas posições, pelo que eu vi. Mas não interessa, interessa que ele encaixa. E aí você gira, ó, você encaixa e volta. Então você tem que girar para ele travar aqui, ó. Só que se você deixar, ele solta de novo. Então o que que acontece? Esse parafuso vai prensar, ele é só prensado. Então aqui ele tem uma. Você não vai conseguir ver aqui, ó. Ele tem uma travinha que ele gira, ó, girou aqui. Então para cá ele não sai, só se ele voltar. Então se eu travar aqui, ó, esse parafusinho aqui, ó, ele vai avançar aqui, vai prensar no quadro de comando, ó. Ele avança, vai prensar no quadro de comando e vai travar. Aqui eu prensei ele no próprio parafuso, ó. Desculpa, no próprio estrutura do botão. Ó, vai para frente, ainda não firmou bem. Vamos mais um pouquinho. Precisa arrebentar também, né? Mas ele tem que ficar firme. Ó, ó, ele não mexe mais, ó. Firmou. Ó. Então tem vários modelos. Isso aqui é chamado também de botão cogumelo. Tem inclusive com furo 22 e aqui bem maior, mas esse aqui já é ótimo. Então, ó, qualquer jeito que você bater aqui, ó, você vai conseguir acionar. Você pode chutar, pode pular em cima, você vai acionar. E esse modelo específico, ele vai ficar acionado. Esse aqui ele vai ficar travado. Aqui ele está em estado de emergência. Se eu precisar soltar, eu tenho que girar, não posso apertar, ó. Eu giro, ele vai destravar. Então é importante eu colocar esse botão de emergência aqui antes. Aonde que eu vou colocar o botão de emergência? Não adianta eu colocar o botão de emergência aqui, ó. Não adianta eu colocar, talvez até adiante colocar aqui, mas pode ser que alguém faça uma outra ligação dessa e venha direto aqui. Então é um problema. Sempre aconselho você colocar mais para cá, ó. Então o ideal seria colocar ele para cá. A hierarquia dele é a mais importante. Então ele tem que desativar todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Então, é assim que nós fazemos, ó. Botão 1, botão de pulso 2 e botão de emergência 1, que é esse aqui. Então vamos fazer essa ligação do botão de emergência para a gente ver. A ligação, opa, é muito parecida. Está aqui desligado. Eu simplesmente vou colocar esse aqui, vou avançar ele aqui, só para não precisar cortar esse aqui, mas teoricamente é como se estivesse cortando esse aqui. Então vamos lá. Esse aqui, vamos abrir aqui. Então é como se fosse o botão de desligar, só que ele é de emergência. Ele não vai desativar. Aqui agora vai um pedaço. Deixa eu ver se tem um pedaço cortado aqui. Tem um aqui, ó. Vamos usar ele. Pessoal, não estou usando terminal aqui, porque é só uma simulação, só para você ver. Mas eu não gosto de nenhuma instalação elétrica deixar sem terminal. Sempre uso terminal em todas. Mas principalmente na automação, é mais importante ainda você utilizar o terminal. Então, o que que eu fiz aqui? Coloquei o botão de emergência antes de todo mundo. Agora nós vamos testar de novo, ver como é que vai ser esse funcionamento. Tá certo? Vamos ligar aqui.
Vamos acionar. Acionando normalmente, vamos desligar. Beleza. Acionei, desliguei. Tudo exatamente igual antes. Porém, agora eu tenho a outra opção. Acionei. Agora aqui, ó. Eu posso. É que minha mão é gordinha, né? Ó. Ele desaciona. Só que dependendo com o que eu vou bater, por exemplo, se eu vou bater com o cotovelo aqui, com o braço aqui, ó, eu não vou conseguir. Então, esse aqui, ele tá bambo aqui, mas é isso aqui. Ah, parou, deu emergência. Vamos ver o que que é. Ah, não, eu esbarrei aqui sem querer. Então, tá bom. Pronto. Ele não acionou aqui. Ele manteve aqui. Se eu quiser acionar, eu vou apertar. Ah, mas uma emergência. Vamos parar aqui. Esse botão de emergência é muito comum e aqui continua funcionando, ó. Tô colocando a mão na frente, né? Esse botão de emergência é muito comum em situações onde, principalmente máquinas grandes, onde tem perigo de esmagamento, vários tipos de perigo, mas, por exemplo, em máquinas grandes, é comum você colocar vários botões de emergência. Então, às vezes, você não está ali no local de operação, no quadro de comando, que às vezes é colocado um quadro de comando com a operação ali, ou então só uma estrutura para você operar com os botões ali. Às vezes é no quadro de comando, escondido, tem vários tipos de montagem, né? Mas aí, no caso, você coloca vários botões de emergência, um na ponta de lá da máquina, outra na ponta de cá, outra do lado de cá, outro lá no quadro de comando, onde as pessoas podem estar. Para quê? Para ela não precisar se deslocar até um lugar específico para acionar o botão de emergência. Inclusive, se acontecer um acidente com a pessoa que está operando, outra pessoa, qualquer outra pessoa pode vir e parar a máquina. Por isso, achei tão importante passar para vocês essa ligação aqui, utilizando também o botão de emergência. Isso aqui muita gente esquece. Muita gente esquece. Outros detalhes a gente pode fazer. Aqui, o céu é o limite. Por exemplo, é muito comum a gente colocar uma sinalização aqui também. Então, aqui nesse contato, eu vou colocar uma sinalização específica avisando que a máquina parou devido à emergência. Alguém apertou o botão de emergência. Então, pode ser uma sirene, um audiovisual ali que fica piscando uma luz, alguma coisa que alerte. Então, eu posso colocar uma sinalização aqui. Eu posso colocar, posso não, devo, né? Colocar a sinalização que a máquina está pronta para ser acionada, uma sinalização que ela está acionada. Então, eu tenho várias possibilidades de fazer esse acionamento. Inclusive, aí já vai ser o nosso próximo passo, inclusive a questão de proteção, porque aqui nós só estamos falando de acionamento. Então, o que eu expliquei na última aula? O contador, deixa eu pegar um aqui, aqui, ó. Só que esse aqui tá com o... Vou pegar esse aqui. Também não é. Cadê aquele? Aqui, ó. É muita coisa aqui em cima. O contador, ele serve para comutar, para liga e desliga, de maneira geral. Então, ele vai comutar cargas. Essa é a função dele. Você acionou, ele vai comutar as cargas. Ok. Só que ele não tem proteção. O contador em si, ele não tem proteção. Então, ele só aciona as cargas. Então, tudo bem. Aqui, nesse desenho que eu te mostrei, tá tudo certo. Só que se eu tiver uma sobrecarga, se eu tiver um curto-circuito, se eu tiver uma falta de fase, se eu tiver uma queda de tensão, eu não tenho proteção aqui. Por quê? Eu só estou cuidando do acionamento. Se eu quiser a proteção, eu vou ter que fazer a proteção. Aí, nesse caso, vai entrar o relé térmico, que é essa parte de baixo aqui, ó. Uma das opções é o relé térmico. Essa parte de baixo aqui, ó. Então, essa é uma das opções de proteção, que é o relé térmico. Então, eu vou acoplar ele. Essa é uma das vantagens, você acopla diretamente no contador e você consegue fazer a proteção. Eu tô com ele aqui, ó. Fica até mais fácil nessa outra câmera aqui. Daí você entende a diferença. Então, aqui nós estamos com o contador, né? Esse é o contador e esse é o relé térmico.
Olha, ele está fora. Então ele vai entrar, ele tem esses contatos aqui, ó, que vão entrar na saída do contator. Quando eu não estou usando o relé, aqui vai sair para carga. Quando eu estou usando o relé, aqui a saída vai ser a entrada do contator, desculpa, do relé térmico, e aí, a partir de então, a saída do relé térmico aqui, ó, os contatos principais e aqui os contatos auxiliares. Então, nós vamos fazer essa ligação agora para você entender. Especificamente, eu estou usando esse bloco de contato auxiliar, que eu te expliquei que o contato aqui não é o correto que a gente ia utilizar. Então, eu preciso abrir aqui. Para abrir, eu tive que tirar o contato auxiliar, só por causa disso, tá? Vamos abrir aqui. O contato auxiliar aqui eu não preciso abrir, porque ele não tem ligação ao contato auxiliar. Então, normalmente, o relé térmico tem o encaixe e a parte do contato. Então, olha aqui, ó. Eu encaixo aqui, ó. Encaixo ele aqui, e aí eu encaixo ele ali, ó. Não sei se deu para pegar aí. Encaixo ele aqui. É claro que todas os bornes têm que estar abertos. Vamos ver se está certo aqui. Acho que está. Vamos abrir mais. Esse aqui, ó. Então, encaixamos aqui. Viramos ele aqui. Cadê mais? Vamos encaixar ele aqui. Ele está meio rebelde, mas ele vai. O problema é que sempre tem um lado que fica mais baixo, ó. Deixa eu inverter ele de ponta cabeça, que eu acho que aí ele fica mais fácil. Aê! Viu só? Tudo tem as manhas. É que esse borne aqui, ele fica para baixo, ele não deixa o contato entrar. Eu vou deixar inclinado assim, porque senão bate na câmera. Então, apertei aqui. Aperto aqui. E aperto aqui. Beleza. Nesse modelo especificamente, você vê que ele ficou meio feião, assim, meio desproporcional, o modelo, mas é por causa do tamanho do contator, que ele é bem compacto. Vamos colocar aqui de volta o contato auxiliar. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Agora a gente ganha a parte da proteção, que é uma parte totalmente nova do contator. Essa parte da proteção, ela vai ter a saída aqui da corrente normal, a parte da potência, tanto é que ele mantém a identificação aqui, ó, Borne 2, T1, Borne 4, T2 e Borne 6, T3, que é o mesmo daqui. T1, T2 e T3, que entrada L1, L2, L3. Beleza? Ok. Aqui eu tenho os contatos auxiliares. Aqui eu tenho a seleção da corrente. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho a regulagem da seleção da corrente. Nesse caso aqui, esse relé térmico específico, ele vai de 1,6 amperes a 2,5. Então, todo relé térmico ele tem um ranger aqui, ó, que é essa variação que ele pode trabalhar. Por quê? Porque o motor ele sempre tem uma variação, ele tem um rendimento diferente, ele tem uma função diferente. Então, tem motores que trabalham em vazio, como a gente fala, é sem carga, ele trabalha leve. E tem motores que trabalham em cargas extremamente pesadas. Então, dependendo do tipo de carga, eu faço a regulagem aqui para ele ter a melhor proteção possível. Então, por exemplo, se eu resolvesse colocar, vamos pegar um motor que ele dá 2 amperes de corrente, tá? Em média. E aí eu compro um de 2 amperes, pode ser que 2 amperes comece a desarmar em funcionamento normal daquele motor. Por quê? Ou o rendimento dele é baixo, ou então ele está com uma carga grande e ele começa a passar um pouco dos 2 amperes e o relé térmico vai desarmar.
Ou então, tem algumas situações que eu compro de 2 amperes, mas o ideal seria ele desarmar antes de 2 amperes. Então, por isso a gente tem um Ranger aqui para a gente utilizar. Então, aqui eu vou regular, aqui está em 1,6. Eu posso colocar em 2, Vou colocar 2, só para te mostrar. Ó. Então, aqui eu vou e coloquei em 2. Eu faço aqui a regulagem. Aqui tem o botãozinho de teste, que a gente pode fazer o teste. Note aqui que tem um visor, ó. Quando a gente testa, ele mostra ali que o relé térmico está acionado. Eu venho aqui e faço o rearme. Aqui tem o botão de stop e aqui o botão do reset. Esse reset eu posso deixar ele automático ou manual. Depende do modelo, né? Mas o mais comum é automático e manual. Aqui está no manual, ou seja, eu tenho que vir e fazer o reset manual e eu posso passar ele para o automático, que ele fica aqui. Aí o que vai acontecer? Automaticamente ele vai rearmar. Qual que é melhor você utilizar? Depende da função. Depende qual o tipo de equipamento, qual o tipo da função que você está utilizando, é melhor ou um ou outro. Em alguns casos, se é, por exemplo, um equipamento, sei lá, uma britadeira, que ela pode estar em sobrecarga, mas na sequência ela já volta ao funcionamento normal. Sobrecarga que eu digo é no funcionamento do motor, no trabalho em si do motor. Então, eu coloquei muita carga lá, ele deu uma sobrecarga, porém, na sequência, já diminui aquela carga, ele já fica leve de novo. Então, nesse caso, eu poderia colocar com reset automático, desde que eu tenha outros tipos de proteção. Em qual situação? Por exemplo, quando o maquinário parar, eu tenho que ter procedimentos de proteção para os funcionários. Então, ninguém vai se meter na máquina, ninguém vai se enfiar lá, enfiar a mão na máquina, porque não parou, não tem problema. Por quê? Porque ela pode voltar a funcionar a qualquer momento. Então, você precisa ter muita atenção nessa situação. Então, dependendo do caso, pode ser utilizado, dependendo do caso, é recomendado utilizar o reset manual. Porque no reset manual, a pessoa especializada vai lá, vai fazer uma verificação, tentar entender o porquê que ele desarmou, e ela vai fazer o rearme somente quando ela tiver certeza que está tudo funcionando, está tudo certo. Então, a gente precisa ter prestar alguma atenção nesses detalhes. Então, essa parte do acionamento aqui já está tudo certo. Agora nós vamos focar aqui no relé térmico. Muito simples para a gente fazer esse relé térmico funcionar. O que nós vamos fazer aqui? Simplesmente, vou passar para você aqui. É lógico, tem muitas variações, muitas maneiras da gente fazer essa ligação. Mas aqui no desenho eu vou colocar o relé térmico aqui, ó. Por quê? Depois de tudo isso aqui, ó, eu vou colocar aqui por quê? Deixa eu já passar para o desenho, você vai entender. Por que eu vou colocar aqui? Veja bem. O botão de é como se fosse uma sequência aqui, ó. O botão de emergência está acionado? Não. Então a corrente vai passar. Esse aqui é só para desligar. É um contato fechado. Está acionado? Não. Então a corrente vai passar. Aqui está aberto? Está aberto. Então não vai passar. Aqui está aberto? Está aberto. Não vai passar. O relé térmico, está tudo certo com o relé térmico? Tá. O relé térmico falou que está tudo ok. Então, se o operador quiser, ele aperta esse botão, vai estar tudo funcionando. Se der uma pane, vamos desligar. Se tiver uma sobrecarga considerável, o relé térmico vai desarmar. Então está aqui relé térmico 1. Posso colocar outra identificação. Então eu apertei o botão, ele começou a funcionar, soltei o botão, ele continua acionado por aqui. Está tudo funcionando, porque aqui é tudo botão contato fechado. Se eu quiser desligar, aperto que vai desarmar. Apertei aqui, ligou de novo. Se tiver uma emergência, eu aperto que vai desarmar. Beleza. Se está tudo funcionando normal e deu uma sobrecarga, vai abrir aqui e vai desarmar. Então sempre vai desarmar. Por mais que eu aperte o botão aqui e aqui está em stop ali, está parado por sobrecarga, ele não vai funcionar. Por mais que eu aperte o botão aqui, ele não vai funcionar, porque o relé térmico está dizendo que não pode acionar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ligar no contato fechado, que é o que nós vamos fazer agora. Então, veja bem, da saída do contator, aqui na entrada do contator, eu não estou mais, deixa eu voltar aqui,
Eu não estou mais da saída aqui, ó, vindo direto para o contator. Agora está passando pelo relé térmico. Eu tenho relé térmico no meio do caminho. Então, como é que nós vamos fazer esse relé térmico no meio do caminho? Está desligado aqui, ele estava vindo aqui, agora nós vamos colocar o relé térmico no meio do caminho. Deixa eu ver como é que eu vou chegar aqui sem a câmera me atrapalhar. Aqui, ó, beleza. Então, daqui, eu vou passar para o relé térmico, que é o 95, 96, é o contato fechado. Aqui, ó. Deixa eu abrir os dois. Eu quero colocar ele no 95. Apesar de ele ficar pior aqui, mas não tem problema. Vamos lá. 95, que é o contato fechado. Agora, do 96, vai para lá. Tinha um cabinho aqui. Aqui, ó. Fechou. Do 96. Ó, tô apertando aqui, mas é por causa da câmera, fica mais complicado. 96, eu venho para cá. Olha, deu no limite. Então, essa saída aqui é direto para lá, agora está passando no contato fechado, igual nós vimos no desenho, e indo para lá. É exatamente isso aqui, ó. Passamos no contato fechado e agora estamos indo para o contator. Adicionamos aqui mais um ponto de complexidade, beleza? Vamos ver aqui se está tudo certo. Deixa eu mudar. Vamos aqui, ó. Contator, botão, botão e emergência. Deixar tudo meio aqui para o próximo. Ok? Vamos para o teste? Então, só deixa eu conferir aqui. Saí daqui, fui para lá, contato fechado, é isso mesmo. Ok. Liguei, acionou por quê? O relé térmico deixou. Desacionei, acionei, emergência. Soltei emergência, ok. Agora, acionei. Beleza? Agora vamos simular aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um teste. Ó. Simulei aqui o desarme. Você viu que ele avisou ali que desarmou e ele desarmou o relé. Por que ele desarmou o relé? Porque o contato que estava normalmente fechado, ele abriu. Então aqui, ó, o relé térmico está dizendo, tivemos algum problema e eu vou abrir esse contato aqui para não passar corrente e desligar. Então, é isso que aconteceu aqui. Eu simulei aqui a sobrecarga e ele desarmou. Agora, o que eu preciso fazer? Vou fechar aqui que ele não vai mais testar. Faço reset. Você viu que fez um barulhinho e o visor ali já liberou. O que vai acontecer? Volta a funcionar normalmente. Vamos de novo? Vamos fazer aqui o teste. Eu posso fazer aqui também, né? Se eu quiser. Ó, eu posso parar ele aqui. Mas eu prefiro fazer no teste aqui, ó. Porque aqui é só o stop mesmo, né? E aqui é o teste de desarme mesmo, ó. Ó, aqui é um desarme, literalmente. Ó, eu aperto, ele não está funcionando, ó. Ele não é um desarme igual esse aqui, ó, que ele simplesmente abre o botão, ó. Ó, ele não está funcionando. Por quê? Porque eu não resetei aqui. Então, eu venho, reseto. Você viu aqui que ele liberou, agora sim, ó. Então, esse é o funcionamento. Eu posso parar por aqui também, ó. Ele faz um desarme ali, porém, ele é temporário, ele não fica em desarme. Então, essa ligação é importante para você ter a proteção. Você viu um contato só a mais que você colocou ali, você já adicionou proteção em todo o sistema. Aqui, pelo menos do que está passando aqui, né? Lógico, a partir do contator saindo aqui do relé térmico, a gente tem a proteção. Então, é muito simples, desde que você consiga entender. Conseguiu entender essa lógica aqui, você pode. Isso aqui vai ser uma diversão, uma brincadeira para você
ficar fazendo testes. Aí você vai inventar problema que você vai ficar pensando, tá? Deixa eu ver aqui. E se eu colocar aqui um botão, não, desculpa, um sinalizador para dizer que a máquina parou, não é por situação normal. Então não vai acender aquela luz vermelha normal da máquina parada. Vai acender uma outra luz, que pode ser vermelha, amarela, algum outro tipo de luz, inclusive pode ser vermelha, se você identificar, mas dizendo lá falha, por exemplo. Falha no relé térmico, ou sobrecarga, ou simplesmente falha. Então você vai começar a criar outros tipos de ligações que você pode fazer a partir dessa ligação. Então você consegue fazer outros tipos de ligação. Foi assim que o meu primeiro contato com automação foi assim. Eu trabalhava numa loja de material elétrico, eu comecei a estudar, olhar manual, porque não tinha onde estudar, eu tinha que estudar pelo manual. Olhava os diagramas, aí eu comecei a entender como funcionava. Eu falava, não é possível que é tão simples assim. Porque quando eu comecei a trabalhar, o pessoal falava assim, era uma loja de material elétrico, e tinha um corredor que era o corredor, vamos dizer assim, mais temido. Tanto é que o rapaz, quando foi me apresentar, ele falou assim: isso aqui deixa para lá, isso aqui é o corredor de automação industrial, isso aqui esquece, é muito complicado. Cara, quando ele falou aquele negócio que era complicado, aí eu falei: então, esse aqui que eu quero. Eu falei: mas é complicado quanto? O que tem aqui? Aí, tipo, ele ia passar, ele falou: então, deixa eu te mostrar. Aí mostrou os negócios lá e não sei o quê, bem superficial, mas mostrou várias coisas que tinha. E eu fiquei com aquilo, eu falei, cara, se é difícil, é bem isso aí que eu quero, porque os outros fácil, todo mundo faz, eu quero o difícil, é muito melhor. Então, eu gostei por causa disso. E aí, isso na loja que eu fui fazer o treinamento. Na loja que eu fui trabalhar, que era a filial, eu comecei a estudar, e aí eu começava a fazer teste. Botava os contadores lá no balcão, fazia a ligação e testava. E falei, caramba, é assim mesmo, deixa eu tentar agora botar dois botões. Agora um botão não sei o que, deixa eu tentar um sensor. Ele lá pegava um sensor, montava um sensor. E eu ficava fazendo as variações. Assim que ficou bem claro para mim como é feito as montagens. Então, quanto mais você trabalhar com isso, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser para você conseguir dominar a automação. Lógico que são equipamentos caros para você ficar trabalhando, mas você pode fazer um esforço para você ter alguns equipamentos para você começar a fazer testes, você começar a trabalhar com ele. Ah, eu quero te mostrar agora as partes do contador. Tá. Eu não posso te falar com certeza ainda, porque eu não sei detalhes. O que eu posso te falar é o seguinte: eu tenho alguns kits, não sei se chega a 10 kits, que dá para você começar a trabalhar com automação. Trabalhar assim, testar. Eu tenho vários desses contadores aqui, e eu tenho vários disjuntores motores, que é o que eu estou usando aqui, ó, para minha proteção. Então, eu ligo, desligo. Depois eu vou te explicar melhor que nessa aula ainda o que é o disjuntor motor, para que ele serve. Mas ele é para proteção, ele praticamente substitui o relé térmico. Aqui nós vimos o relé térmico, na sequência nós vamos ver o disjuntor motor. Então, eu tenho vários kits de disjuntor motor com contador. De repente, eu posso fazer um preço bem camarada, bem abaixo do mercado, e de repente, se você quiser pagar o frete, a gente vê um valor para eu te mandar. Pelo menos você consegue, que é os dois mais caros. Depois o resto é botão. O botão é fácil. Uma coisa que você faz com os fiozinhos assim, ó. Você inventa botão com fiozinho. Mas esse aqui, de repente, pode te ajudar muito a começar as suas montagens. Mas o que eu queria te mostrar, aqui, ó, é isso aqui. Deixa eu só mostrar na outra câmera aqui. Aqui, ó. Opa. É isso aqui, ó. Eu não lembro se eu mostrei ontem, eu estou invocando que é ontem. Na última aula, tomar uma água aqui que eu estou ficando rouco. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma bobina de um contador. Eu nem sei porque eu tô com ela, que ela tá queimada aqui, ó. Acabei de ver. Ó, tá queimada. Aqui você vê que ela queimou, ó, fechou um curto, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Tem os buraquinhos ali. Ela tá queimada, não sei por que que eu guardei. Mas para dar aula serve.
Isso aqui é a bobina do contator. Isso aqui pode ser trocado. Eu até cheguei a comentar com vocês, pode ser trocado tudo, mas eu não cheguei a mostrar. O que eu queria fazer, deixa eu ver se eu consigo abrir esse. É que esse aqui, ele é 24 volts. Eu acho que não é vantagem abrir ele. Vou abrir esse aqui, ó, da Siemens que eu tenho aqui. Eu quero abrir esse contator para eu poder mostrar para você como é o funcionamento dele internamente. Deixa eu pegar aqui a chave. Então, eu falei na aula passada que o contator ele não tem nada a ver a parte de potência com a parte do comando. Ele não tem ligação. Então, é uma fase, duas fases, três fases independentes, e todos os contatos do comando também são independentes, e a bobina também é independente, a um e a dois. Em alguns casos, o A1 é aqui, o A2 é aqui. Em alguns casos, a 1 aqui e a 2 aqui. Em alguns casos, tem a 2 aqui e aqui, que é o caso desse da Tramontina aqui, ó. Ele tem a 2 aqui embaixo e aqui em cima. Então, você liga conforme o que é mais fácil. Ligar o A2 aqui embaixo é o que eu mais costumo fazer por costume. Mas, por exemplo, nessa ligação estava embaixo. Eu passei para cima porque fica mais fácil ligar em cima quando tem o relé térmico. Então, inclusive tem alguns relé térmicos que já tem um fiozinho para você ligar aqui e o A2 fica aqui em cima. Ele faz tipo uma transferência lá, também é bem legal. Mas eu quero te mostrar o seguinte, deixa eu abrir o contator. Esse aqui é com parafuso, alguns é só com encaixe aqui, só para você entender as partes do contator. Esse aqui é chave de fenda ainda. Eu não sou muito a favor de chave de fenda, mas está aqui, ó. E aí, o que, que você tem que lembrar sempre? Já que a bobina ela não ela é independente, lembra que eu falei? As fases, contato principal, ele é independente dos contatos auxiliares e a bobina também é independente. Então eu tenho que lembrar, ó, aqui é a bobina. Ó. Então olha só o que acontece. Quando a gente alimenta no A1 e o A2, eu alimento essa bobina, eu aciono ela, ela vai gerar um campo eletromagnético aqui e vai puxar essa peça aqui, ó. Ela vai puxar essa peça, ó. Que o que que essa peça é? Isso aqui, ó. É isso que acontece. E aqui dentro tem os contatos. Eu tenho os contatos que vão ser acionados. Então, quando eu alimento ali, eu puxo magneticamente, ele vai puxar isso aqui, ó. Ele vai puxar isso aqui por causa do campo eletromagnético, ele fica exatamente aqui, ó. Ele vai acionar e aí eu vou ter o fechamento dos contatos aqui. A mudança, vamos dizer, é que nem sempre é um fechamento, mas a mudança dos contatos principais e auxiliares. Esse aqui não é fácil de desmontar. Vou ver se eu acho um outro que seja mais tranquilo de desmontar para eu te mostrar os contatos principais. Mas basicamente é isso. Aí o que, que eu te aconselho fazer? Sempre que você quiser saber qual é a bobina, a alimentação, né, de um contator, olha diretamente da bobina. Tá vendo aqui que está escrita a informação da tensão? Vamos ver nesse aqui, ó. Aqui é na lateral, ó. Tá escrito também. Sempre tem uma parte ou da bobina ou da alimentação. Ó. Esse aqui é a alimentação. Ó. Deixa eu tirar daqui para você ver como é que é. Esse sistema é um pouquinho diferente. Ó, esse aqui, ele é com os fiozinhos. Então aqui, ó, no borne, ao lado do borne, ele tem a identificação. Então eu vou colocar ele aqui. Olha só que interessante. Coloca aqui, já fica a identificação. Eu vou colocar aqui a parte do, do contator, vou montar ele aqui. Preciso só ver se o borne está certo, ó. Estava errado aqui, vamos colocar na posição certa. Aqui tá certo? Tá certo. Vamos fechar ele aqui, ó. Opa. Essa chave é meio grande para isso. E a outra é muito pequena. Opa. Uma é muito grande e a outra é muito pequena, mas isso aqui vai dar certo. Então a gente fecha aqui. A outra bobina ali desse outro contator que eu te mostrei, agora eu já consigo fazer com isso aqui. Já é um pouquinho diferente. Ela é encaixada. E na própria estrutura dela que diz a tensão. Que é. Cadê a bobina? Ah. Aqui, ó.
Que é o caso desse aqui, que vem aqui na lateral, e esse aqui, se eu não me engano, é o mesmo esquema, ó. É isso mesmo. Ó, ele é uma estrutura inteira, não é com fiozinho como aquele, mas ó, a lateral, ó. Tá aqui, ó. Esse M7 aqui é o código, que cada nomenclatura é uma tensão. Então, se você pegar o contactor, o final M7, você já sabe que é 220. Então, pelo código, você já sabe a tensão. Então, esse é 220, 50, 60 Hz. Então, quando você encaixa no contactor, essa parte já fica para fora, identificando, para evitar erros. Por quê? O mesmo contator pode ser usado para bobinas diferentes. Então, por exemplo, esse contator aqui, ele está com uma bobina atualmente de 220. Mas vamos dizer que eu tenho um dele no estoque. Lógico que esse contactor é mais barato, né? Mas eu tenho um contator lá de, sei lá, 100 amperes. Só que eu preciso usar ele em 380 e o meu é 220. Eu não preciso comprar outro contator. Eu vou simplesmente comprar a bobina, que é muito mais barato. Então eu vou lá, compro a bobina e utilizo o contator, só troca a bobina e utiliza o contator no 380, por exemplo, ou 220. Eu posso mudar a tensão. Então, essa é uma facilidade muito grande que a gente tem, a gente poder trocar aqui a bobina. Então, esse detalhe é muito interessante você saber da bobina. Outro detalhe aqui. Esse aqui eu vou conseguir abrir. Esse aqui é facinho de abrir. Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui, ó. Esse aqui é um outro modelo de contator. Esse aqui não dá para você trocar a bobina. Se eu não me engano, não dá. Até porque ela é uma bobina diferente, ó. Esse que você só aperta aqui, ó, e aperta aqui. Então, ó, aperta aqui e aperta aqui. Lógico que normalmente a gente faz isso num movimento só, mas aqui eu não tenho espaço, porque a câmera está muito perto aqui, ó. Só porque eu falei que era fácil, ó. Ele fica revoltado porque eu falei que é fácil, aí ele não quer abrir. Aí, aí, beleza. Esse aqui tem que abrir aqui, ó. Esse aqui ele é bem diferente, esse esquema. Se eu não me engano, você abre aqui também. Aí, ó. Esse aqui é uma ligação. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá vendo que ele é uma ligação? Depois nós vamos descobrir para que é. Olha o tamanho dessa bobina. É uma bobina bem grande. Por que essa bobina é tão grande? Que ela é 24 volts, corrente contínua. Por isso que eu digo para vocês que não dá para trocar isso aqui, porque ele já está escrito aqui em cima, ó. Então você vê que até a estrutura do contator é diferente em si. Então essa estrutura é muito maior e ele aciona aqui, ó. A parte de cima é praticamente a mesma. Você aciona aqui. Deixa eu ver que esse aqui acho que é mais fácil de desmontar. Eu lembro que ele tinha uma travinha aqui. Vamos ver. Se eu não perder o contator. Se estragar é fácil. R$ 1.000 de cada um de vocês no Pix já paga o contator já. Vamos lá. Eu acho que aqui faz muito tempo que eu não desmonto esses contadores. Eu não vou lembrar como é que faz. Mas eu acho que é aqui, ó. Ah, mas tem que destravar isso aqui. Eu queria muito desmontar esse trem aqui. Mas eu não lembro, sinceramente, eu não lembro como é que faz esse para desmontar esse modelo. Eu acho que isso aqui é tipo um resistor, alguma coisa assim. Cadê o 1 a 1 e a 2? Vamos descobrir aqui. Ele está aqui em cima. Eu acho que isso aqui é tipo um resistor, alguma proteção. Aqui dentro deve ter alguma coisa. Aqui tem um contato aqui, um aqui, e aparentemente ele tem uma ligação aqui dentro, ó. Então, não sei, se alguém souber me dizer o que que é isso aqui, fala bem a verdade. Estava aqui, eu nunca prestei muita atenção. Eu não vou montar isso aqui agora, porque ele tem que encaixar as. Ó. Bom, mas pode ser que vocês queiram saber como monta, né? Coloca essas molinhas aqui, pequenas, a grande aqui, e vamos colocar no lugar de volta. Vamos ver a posição. Esse aqui desse lado.
Aí, ó. Esse que vai aqui de novo. As asinhas a gente fecha. E a gente finge que não fez nada com o contator. Aí, ó. Então, pelo menos deu para você ver também que esse aqui é diferentão. Só que esse que eu quis te mostrar justamente porque você não consegue trocar a bobina. Ela é um modelo diferente. Então, como eu sempre falo, tudo tem as exceções, né? De maneira geral, você pode, a grande maioria dos contadores, você pode trocar a, aqui a. Eu estou falando aqui, eu me confundi, no caso aqui, né? A bobina, mas sempre tem algumas exceções. Agora, eu quero falar sobre a proteção. Vamos começar, vamos entrar no assunto da proteção, porque daí a gente só vai conseguir terminar na próxima aula. Mas nós já, sem querer, nós já introduzimos a proteção aqui, já na prática, direto na prática, você vendo aqui o funcionamento do relé térmico. Beleza. Agora, eu vou compartilhar com você a tela aqui, para eu te falar mais alguns detalhes sobre a proteção. Então vamos lá. A proteção. Mais uma vez lembrando, o contator é um dispositivo para comutar cargas e não tem a função de proteção. Isso aqui eu comentei com vocês agora há pouco, que é super importante a gente prestar atenção. É comum a gente acabar esquecendo. Não esqueça, contator não tem proteção. Eu preciso colocar uma proteção nele. Qual tipo de proteção eu vou colocar? Nós vamos ver algumas possibilidades. Então, para proteger o nosso sistema, nós precisamos adicioná-los. Então, nós precisamos colocar algum tipo de proteção. O mais utilizado são fusíveis, disjuntores, relés térmicos e disjuntor motor. Esses são os mais comuns da gente encontrar por aí. São os mais simples, podemos dizer. Esses são os principais. Vamos continuar aqui. As principais informações sobre esses tipos de proteção, né, esses componentes de proteção. Os fusíveis são dispositivos de segurança elétricos projetados para proteger circuitos. Dispositivos de segurança elétrica projetados para proteger circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Normalmente são compostos por um filamento metálico que se funde quando a corrente elétrica excede o valor determinado, interrompendo o fluxo de corrente e evitando danos maiores. Então, essa é uma definição bem simples que eu coloquei aqui para você entender sobre o fusível. E eu esqueci de pegar, eu tenho o fusível de Azed ali, esqueci de pegar o fusível para te mostrar. Mas a próxima aula eu te mostro. Então vamos lá. Fusível. Aqui nós vamos ver alguns detalhes sobre o fusível. Quais são as vantagens do fusível? Os fusíveis são uma maneira simples e eficiente para proteger, para proteções elétricas. Porque normalmente eles são simples, né? O fusível ele é barato. Normalmente, nem sempre é, mas normalmente ele é simples de ser instalado, então você consegue. Normalmente é padronizado o tipo de instalação dos fusíveis. Eu tenho um suporte de fusível ali, com fusível, na próxima aula eu trago para te mostrar. O fusível de Azed, principalmente, não tem como você inverter ele, não tem como você montar errado, não tem como você colocar um fusível de corrente diferente, porque a base ela é específica para aquele tipo de fusível, então é muito bom. Tem outros tipos de fusíveis que dá para você mudar, só que ele daí tem outras vantagens, então depende do tipo de fusível. Aqui eu estou falando fusível de maneira geral e abrangente. Então, eles normalmente são simples e têm um custo relativamente baixo. Você já vai entender o porquê relativamente, né? Tem uma ampla gama de modelos, correntes, características específicas que facilitam o dimensionamento e aplicação em situações específicas. Dependendo do modelo e tempo de atuação, mais rápido, em curto-circuito e menor custo inicial. Então, os fusíveis, eles ainda são amplamente utilizados, porque assim você tem muitos modelos de fusíveis, tanto questão de modelos, tipos de fusível, e dentro daquele tipo de fusível tem vários tipos de outros fusíveis dentro da atuação. Deve ter ficado um pouco confuso, mas vamos falar os fusíveis tipo Diazed, por exemplo.
Você tem o fusível diazédio retardado, você tem o fusível diazédio ultra rápido, por exemplo, você tem vários modelos de fusível. Então, assim, na mesma estrutura, seria estrutura, no mesmo modelo mesmo, na mesma plataforma daquele fusível, você tem várias opções. Então, por exemplo, tem o fusível NH00, NH01, que é um quadradinho com umas travinhas, seriam uns contatos para a lateral que trava. Então, você encaixa o contato ali. Ele tem um sistema bem diferenciado, que a proteção dele é maior na questão de troca. Então, você tem a chave, quando você abre, você já desenergiza o sistema e o fusível já sai do contato. Então, ele está ali fácil para você trocar. Você troca ele e depois você fecha. Então, é difícil ter acidentes elétricos com esse tipo de fusível. O Diazed ele é muito prático e também ele tem um visorzinho ali que você vê se ele queimou ou não. Então cada um tem uma vantagem. Então, mesmo dentro do mesmo modelo, você tem várias características: tamanhos, corrente, tipo de atuação. Então tem o fusível rápido, ultra rápido, retardado. Tem várias opções para você utilizar. Então, por isso, ainda é utilizado muito esse tipo de fusível. E, inicialmente, o custo é menor. Porque dependendo do disjuntor que você vai colocar, principalmente correntes altas, além do tamanho maior, ele tem um custo inicial grande. Então, isso acaba atrapalhando muitas pessoas na hora de fazer a montagem, né? Elas acabam não optando por utilizar o. Deu uma travada aqui. Eles acabam não optando por utilizar o disjuntor ou outro método de proteção, justamente por essa situação de ser inicialmente mais barato. Ao longo prazo, eu não vejo vantagem. Eu, particularmente, não sou tão a favor assim de fusível. Lógico, tem casos que tem que ser fusível, não tem escapatória. Mas sempre que pode, eu tento alguma coisa mais tecnológica, vamos dizer assim. Qual que é a desvantagem do fusível? Eles precisam ser substituídos após atuarem. Menor precisão na proteção, em alguns casos, né? E normalmente oferecem apenas um tipo de proteção. Então, assim, apesar de a gente ter uma ampla gama de tipos de fusível, você não tem um fusível com várias funções. Então, ou você escolhe uma, ou você escolhe outra. Então, ou ele é para sobrecarga, ou ele é para proteção de curto-circuito. Você tem que escolher uma função. Então, isso acaba limitando um pouco. Aí, se a gente for comparar com outras soluções, elas também têm vantagens e desvantagens, mas ainda assim, eu sempre que eu posso, eu substituo os disjuntores. Então vamos lá, qual seria a outra opção? Eu posso utilizar um disjuntor. Quais são as vantagens de utilizar o disjuntor? Eles são reutilizáveis, coisa que os fusíveis não são. Então, o fusível queimou, precisa de alguém lá que saiba o que está fazendo para fazer a troca. Enquanto não fizer essa troca, o equipamento não volta a funcionar. Disjuntor não. A pessoa volta, rearma o disjuntor e volta tudo, teoricamente, volta tudo a funcionar. Aqui nós podemos ter a vantagem e a desvantagem, tanto para um lado quanto para o outro. A vantagem do disjuntor que é só rearmar, é uma vantagem. Por outro lado, a vantagem do disjuntor que é só rearmar, que pode ser que uma pessoa que não tenha tanto conhecimento vai lá, rearma e continua o problema, continua caindo. Então, se caiu duas vezes, tem alguma coisa errada, tem que verificar outras situações. E às vezes o cara vai, continua ligando, continua insistindo, até que acontece algo pior. Então, tudo tem que analisar. Não existe, sempre o melhor é esse, sempre o melhor é aquele. Depende de cada situação. Então, a vantagem é que ele é reutilizável, ele pode ser rearmado após o desarme, oferecendo uma proteção mais abrangente, que é a proteção térmica e magnética, coisa que o fusível não tem. Então, eu tenho a proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito. Isso é uma grande vantagem. E pode ser ajustado para diferentes correntes. Então, inclusive, eu tenho disjuntor com ajustes de corrente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho, mas ele é aqui dentro. Não vai dar para você ver. O que eu tenho aqui, eu tenho dois disjuntores que têm ajuste, mas é na parte de dentro. Lá no quadro de comando grande que eu tenho do lado de fora do estúdio, eu tenho um disjuntor que tem a regulagem por fora. Eu vou ver se eu depois tiro uma foto, alguma coisa,
para te mostrar. Mas tem alguns que você tem o ajuste, você consegue fazer o ajuste no disjuntor, ali o ajuste fino. Então, tem essa vantagem também, além de você conseguir dimensionar ele, né? Qual que é a desvantagem? Maior custo inicial. Aí que está o problema. Se você pensar em um disjuntor normal, normalmente trifásico, né? Mas disjuntor normal, você fala, o custo é baixo. Mas disjuntores maiores, de correntes maiores, são muito caros. Então, acaba sendo um custo inicial mais elevado. E, em alguns casos, ele tem o tempo de atuação mais lento. Então, o disjuntor, você sabe que ele tem proteção contra curto-circuito, só que dependendo do caso, o fusível ultra rápido ele consegue proteger melhor. Então, dependendo do tipo de equipamento que você está utilizando, é melhor você utilizar um fusível ultra rápido do que um disjuntor. Mas volta a falar, depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, então a gente precisa analisar cada uma delas. Então, nós vimos aqui dois tipos de proteção: o fusível e o disjuntor. Ainda faltam com os outros tipos de proteção que provavelmente nós vamos falar na próxima aula, que vai ser o disjuntor motor e o relé térmico. Nós vamos entender um pouco mais sobre o disjuntor motor e relé térmico. Agora, eu vou abrir aqui a minha janela do YouTube para eu acompanhar com vocês aqui, para eu tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Então, manda aí qual a sua dúvida, manda aí o seu comentário que eu vou tentar ler. É lógico, são vários comentários. O negócio fica pulando aqui, não entendo porquê, mas os comentários ficam pulando, eu não consigo acompanhar numa sequência, mas manda a sua dúvida aí que eu vou lendo aqui. Fechado? Boa noite, boa noite, boa noite. KM Gamer colocou NO fechado, perguntando. Eu não sei se eu me enganei, talvez eu possa ter me enganado, pensado em uma coisa e falar do outro. Mas NO é open, normalmente aberto. Então, NO open, NC fechado. Talvez eu tenha me equivocado no falar. Show de aula top, Mário Eugênio, obrigado. Aula top demais. André Batera. Adriano Nascimento, top. O relé térmico tem como colocar em automático? O reset tem. O relé térmico tem como colocar em automático. Eu mostrei aqui, mas deixa eu mostrar de novo aqui. Tá aqui o relé térmico, aqui ele está no manual. Então tá aqui, ó. Ele está no H, ele está no manual. Agora eu posso simplesmente passar ele para o automático. Eu venho aqui, travo ele no automático. Então ele vai ficar no automático. Esse aqui tem dois estágios, tem alguns que tem três. Desculpa, quatro. Esse aqui tem dois. É manual e automático. É só. Então você pode sim passar para o automático, só tem que cuidar aqueles detalhes que eu falei na aula, quando eu estava falando do relé. A questão do rearme automático ele pode ser perigoso, então tem que cuidar. Ele teve a sobrecarga, aqueceu, quando ele voltar ao normal, ele rearma. Janus, eu acho que para melhor entendimento deveria existir uma lâmpada simulando, deve ser os motores, né? Assim, cada vez que aciona e desliga o botão de comando, a lâmpada acenderia ou apagaria. Fica melhor de ver, dá para pensar em fazer. Normalmente eu coloco um botão, mas eu acho que eu fiquei mal acostumado porque os últimos vídeos que eu fiz foram dos relés, do relé térmico, dos relés de tempo. E até comentei com o pessoal, normalmente eu coloco sinalização, mas não precisa, que o relé térmico já indica a saída, ele tem um LED indicando a saída. E acho que por causa disso eu acabei não colocando. Dá para colocar, apesar que, se prestar atenção, ver ali, ele abaixa. Deixa eu só ligar aqui. Tipo, ele abaixa o botão aqui, meio que dá para ver. Mas claro que com a lâmpada ficaria melhor, dá para a gente pensar em colocar uma sinalização relativamente simples. Eu não coloquei ainda, porque eu não estou trabalhando com a parte da potência ainda. Eu estou só com o comando. Apesar que eu posso colocar no comando, mas vai complicar um pouquinho. Dá para. Eu vou tentar colocar no comando na próxima, na sequência. Então vamos lá. O Aaron concordou que ficaria prático para ver.
Janos, eu, quando aprendi eletricidade em 1956, não existiam esses contatores e nem disjuntores, mas utilizavam os lâmpadas para acompanhar o caminho da eletricidade. Na verdade, até tinha, nessa época já tinha, mas não era comum, né? E era bem diferente. Eu já peguei os contatores antigos, pena que na época eu não gravava ainda. Eu gravava, eu tenho alguns vídeos, mas qualidade muito ruim. Eu já fiz manutenção em cada elevador e quadro de comando. Coisa mais linda. Vocês precisavam ver. Para você ter uma ideia, era uma fita para o comando, para o elevador parar nos lugares. Quantos andares era? Era um apartamento. Era um edifício de 13, 15 andares. E o que fazia a regulagem vamos dizer assim, para o sistema entender qual andar que estava, era uma fita. Era uma fita que vinha lá de baixo, tipo, ela tinha uma roldana, alguma coisa assim. Eu entrei na casa de máquina para fazer manutenção. Então, conforme o elevador subia, a fita vinha vindo, era uma fita, parecia metálica, com os contatos, uns quadradinhos assim, eu acho que soldado ali, e ele vinha passando e ia batendo, tipo, num fim de curso, um contadorzinho, alguma coisa, e através daquilo ali, ele sabia em qual andar que estava, que ele conseguia controlar pelas batidas ali, ele sabia aonde que estava o andar. Então, bem interessante o sistema. Os contatores abertos ainda, porque tem alguns tipos de contator que são abertos, bem antigos aí são assim, contatores abertos, muito, mas muito antigo, mas é muito bonito de você ver o sistema funcionando. Umas molona, grandona, assim, os contatores, como diz o pessoal das antigas, quando atraca o contator, quando ele aciona, dá um estralo forte, bonito de se ver. Você vê os contatos acionando, faísca lá saindo, motor gigante do elevador. Então, assim, em outros lugares também já peguei uns quadros de comando muito interessante. Eu queria conseguir voltar lá para poder filmar, bem interessante. Então, até já tinha, mas aquele negócio não era acessível, né? Era muito grande, muito 1956, a coisa era bem diferente, né? Você deve conseguir ver bastante diferença. É, Olha aqui, ó. Thiago Lima resolveu o problema. Acho que eu até falei, né, que eu achava que era um diodo mesmo. Diodo ceifador 24 volts bidirecional. É isso aí. Então, tá resolvido aqui, ó. Exatamente, o símbolo tá ali, ó. É isso aí mesmo. Eu desconfiei que era, mas eu não vou dizer que é se eu não sei, né? Muito obrigado, Tásio Lima. Vamos lá. É, o disjuntor fusível, você vai mostrar pra gente? Disjuntor fusível, disjuntor fusível. Será que aquele fusível, ele parece um disjuntor? Como é que é o nome daquilo? É um suporte. Eu esqueci o nome daquele. Nossa, eu gostava demais daquele suporte. Ele é um suporte que parece um fusível. Ele é um suporte bem assim, só que ele é quase que de ponta cabeça o fusível. Aí você vem, puxa aqui, ó. Ele vem tipo uma. É uma mistura de uma. Parece uma gaveta deslocável. Isso é muito interessante. Você puxa aqui e você tira. É fusível de porcelana, mas não lembro exatamente o modelo. É bem interessante. Talvez seja disso que você esteja falando, não sei. Então você puxa aqui, tira o fusível, coloca o outro e fecha a gavetinha. É bem interessante aquele suporte. Talvez seja disso, ou o corretor que atrapalhou, não sei. Vamos ver se mais para frente alguém comenta. Ó, já pulou aqui, ó. Ixi, foi lá para baixo. Bom, então vamos para frente aqui. Deixa eu voltar um pouquinho mais. É... Camocim Motovlog. Meu filho, também de 11 anos, está acompanhando. Abraço para vocês dois, então. É... Deixa eu subir mais um pouquinho, ver se eu não perdi alguma coisa. Vamos seguir em frente, então. Hoje em dia está difícil a criançada se interessar por coisa boa, né? Tem que aproveitar. Ah, tá. Ele tinha voltado. Achei que ele tinha descido, ele tinha voltado. Vamos seguir aqui.
Deixa eu cuidar para não passar meu tempo aqui. Tá, vamos ver aqui. Fabiano Augusto da Silva, lá de Brasília. Em uma chave seletora, três posições. Tem como fazer com dois contatos NF para manual automático e desligar na mesma botoeira? Cara, a gente tem que colocar no papel para tentar entender isso aí. Então, você tem uma chave de três posições com dois contatos NF. Você quer fazer manual e automático e desligar na mesma botoeira. Desligar, você vai deixar no meio, tá desligado. Manual, mas o problema é que se você colocar contato aberto, eu acho que é mais fácil. É lógico, se você usar o contato fechado, vai ficar mais complicado, mas tem como fazer, mas complica. Do jeito que eu estou pensando aqui, eu acho que seria melhor contato aberto. E daí você vai acionar para cá no manual e para cá no automático. Contato aberto dá. Contato fechado daria, mas você vai ter que fazer mais umas gambiarras ali. Mas se é isso que eu entendi, dá para fazer contato fechado. É o mais simples. Ele pulou de novo. Ah, tá, achei aqui. Wolf, pode explicar o que é normalmente aberto ou normalmente fechado? Ainda estou na dúvida como fazer. Eu vou explicar rapidinho aqui, mas eu não vou demorar muito porque já está acabando nosso tempo. Eu tenho mais dúvida para tirar e eu já expliquei numa parte bem específica na live. Então, acabando a live, dá para você voltar e assistir. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui e pegar naquela parte que fica mais fácil. Então, vamos lá. Aqui, só para a gente revisar. Então vamos lá. Contato normalmente aberto. Então, o normalmente quer dizer em situação normal, em situação de descanso, de repouso. Então, em situação normal, o contator desligado ou o botão sem estar acionado, ele vai estar com os contatos abertos. Contato aberto quer dizer o circuito está aberto, o contato está aberto, não passa corrente, não vai acionar. A partir do momento que eu apertar aqui e o contato fechar, a corrente vai circular e vai acionar aquilo que eu quero que seja acionado. Contato fechado, ou seja, normalmente ele está fechado. Sem eu apertar o botão, sem o contator estar acionado, ele está fechado. Quando eu apertar o botão, ele vai abrir o contato e não vai mais passar corrente. Mas normalmente ele está fechado, ele passa corrente normalmente. E o contato reversível, eu tenho comum aqui, e ele é fechado com um terminal e aberto com outro. Em situação normal, quando eu acionar, ele vai mudar de estado. Então, para você não se confundir, sempre lembra, normalmente aberto, em repouso ele está aberto, mas ele pode ser fechado. Mas o nome dele é aberto porque em situação normal ele é aberto. Vamos pensar aqui, eu sou eletrotécnico, eu sou eletricista, eu sou instalador de chuveiro, eu sou instalador de disjuntor. Mas se precisar, eu sei cortar uma grama? Eu sei cortar uma grama. Então, beleza. Eu sou um eletricista, mas eu posso atuar em algum momento, para mim mesmo, como. Como é que é o nome, pessoal, corta grama aí? Jardineiro. Eu posso ser jardineiro. É uma comparação tosca, mas serve para você entender. Esse contato, vamos falar assim, profissionalmente, ele é um contato aberto, mas ele pode se fechar. Então, ele é um contato aberto, mas ele se fecha. Então, isso para você entender. Às vezes a pessoa fala, não, mas espera aí, o contato está aberto, mas se eu apertar, ele vira fechado. Sim, mas o contato é aberto. O que importa para a gente é como ele está em estado normal, porque a gente vai usar a mudança de estado dele para o nosso controle, para o nosso comando. Então, é assim que a gente faz. Então, basicamente, é isso. Aí o restante, um detalhe melhor, que você pode pegar a sequência toda de como nós chegamos até essa montagem que eu mostrei final, revisando a live aqui para você ver. Deixa eu ver os últimos comentários aqui, que nós já estamos chegando nos minutos finais. Diego Correia, lembro disso aí, viu? Os elevadores de hoje, tudo comando com placa eletrônica e inversores. Eu, que tristeza no coração, eu queria
conseguir voltar lá nos lugares e gravar é coisa de outro mundo. Aí você vê, às vezes a gente pensa que a gente é esperto, é nada, esses caras que inventaram essas coisas são espertos. Vamos lá, ó que legal, Thales Eduardo, trabalho com locomotivas e os contadores são eletropneumáticos, eletropneumáticos, esses devem ser bonito de ver, esses aí devem ser top. É, Lucas, sobre o fusível de proteção. Quando se refere à proteção de motores, eu, particularmente, não gosto de usar, pois ao seccionar tem que ter muito cuidado para não seccionar com a carga e abrir arco. Exatamente. Eu não gosto por vários fatores, esse também. Outro problema do fusível é que, por exemplo, assim, para motor se queimar um fusível, você vai ter que ter também o relé falta de fase. Senão você tinha um problema numa fase e aí agora você vai ter o problema na fase e vai ter o problema no motor ainda. Então é complicado. E esse detalhe que você falou de não abrir em carga é complicado. E muita gente também, além de abrir em carga, em plena carga, acontece muito do cara desligar o motor ainda está rodando e o cara já querer abrir para apressado, fazer manutenção, fazer a troca tal. É por isso que trabalhar na indústria tem que ter uma atenção bem boa para você não sofrer acidente. Você tem que estar atento toda hora. É, água de graça. Boa noite. Sou aluno de eletrotécnica no IFPE Recife. A aula está excelente. Só lembrando que estou assistindo pela TV. Desde a primeira aula, gostaria de receber o certificado no final. Sobre o certificado, o Augusto já comentou, tem que responder a chamada no chat. Então tá rolando o chat aqui em algum lugar, tem que responder a chamada ali para conseguir receber. Responder enquanto nós estamos ao vivo. E, nossa, falta 4 minutos só. E travou aqui o. Por que travou o meu. Os comentários eu não consigo. Deixa eu clicar fora aqui. Agora sim. Ah, agora foi. Edivan da Silva, cheguei atrasado por causa do trabalho. Tem problema, depois você volta e assiste tudo que vai ficar disponível. Excelente apresentação, mas pode melhorar com as sugestões. Parabéns, obrigado. Tem mais alguma coisa que vai facilitar para você entender? Manda para mim que a gente vai melhorando. Eu vou tentar colocar a lâmpada no comando, a gente já coloca na aula e já monta. Ah, tá. Lembrei porque que eu não coloquei a sinalização. Eu acho que eu não tenho sinalização em 220. Aqui é 24 volts. Eu mostrei um monte para vocês, era tudo tensão baixa. Mentira, 220. 220, fechou. Então vai dar para a gente colocar assim: 24 volts, 110. Agora vai dar. Então, beleza. Então, na próxima aula, a gente coloca o sinalizador. Ele é fraquinho, mas serve para a gente chegar. Então, pessoal, é, a gente pode encerrar por aqui. O Augusto, será que ele já conseguiu voltar? Tá por aí? Tava com problema de internet. Tá no hotel. O hotel é complicado para a gente conseguir uma internet boa, principalmente uma transmissão ao vivo que exige bastante. Mas se o Augusto estiver aí, aqui da minha parte finalizou. Pessoal, aí na próxima aula a gente continua com a parte de proteção. Essa parte de proteção. Vamos ligar o sinalizador aqui e o sinalizador, né, para a gente ver que está ligado realmente. E aí o, a gente dá a sequência aqui nas proteções. Tá, beleza. O Augusto já avisou aqui que tá muito ruim a internet dele, não vai conseguir finalizar. Então, fechou. Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado aí. Não esquece, terça-feira que vem, que dia vai ser? Vamos ver se consigo descobrir aqui. É terça-feira que vem, acho que é dia 25, se eu não me engano. Cadê aqui? Mas é terça-feira que vem. Vamos ver aqui. Cadê o calendário?
Calendário. Vamos ver para não. Que dia 25 da onde? Dia 22. Dia 22, terça-feira que vem, dia 22, e quinta-feira, dia 24. Eu espero vocês de novo aí para as próximas aulas. Fechado? Mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília. Pessoal, boa noite para todo mundo. Vai ficar a aula gravado aí. Quem não respondeu, corre. Você tem mais uns 4 segundos para responder aí a chamada. Forte abraço, pessoal. Até próxima aula, terça-feira, dia 22. Forte abraço. Brigadão. Tchau, tchau.